seus mal diagramados, por mais que Thaís Oyama e Eliane Cantanhede jurem que existe uma ala legalista e democrática no alto comando das Forças Armadas, até hoje nenhum general veio a público para comprovar essa lenda. Esses generais antifascistas só existem em off ou até mesmo podem ser apenas delírios de uma imprensa que vive de negar o óbvio. Mesmo que eles sejam de verdade, são uma exceção que comprova a regra. E a regra é clara, o milico médio de alta patente é parecido com o general Heleno e o Pazuello. Não é à toa que nos últimos anos eles estiveram envolvidos em todas as tentativas de golpes e desestabilização do país direta ou indiretamente. Porém, até hoje ninguém sequer pagou por essa insubordinação. Pelo contrário, ao ganhar fama por meio do golpismo, alguns viraram até senadores, caso do general Hamilton Mourão, que depois de anos morando no Rio de Janeiro, precisou reaprender o sotaque gaúcho para fazer campanha pelo Rio Grande do Sul. Mas se finalmente deixarmos a covardia e anistia de lado, alguns desses escroques podem até pegar uma cana. Foi revelado recentemente que a Polícia Federal intimou o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, o tenente-coronel Jorge Fernandes da Hora e cerca de 80 militares para prestar depoimentos sobre a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Uma das linhas de investigação da Polícia Federal sobre a destruição em Brasília passa por esclarecer as falhas que os militares cometeram, o que permitiu que a situação chegasse à destruição quase que completa dos prédios dos três poderes. Ah, mas que exagero, Helder! Não foram eles os autores da depredação. Foram velhotes em busca de emoção, empresários do ramo de bolo de pote e loiras com sobrancelha da Nike. Sim, esses foram os buchas de canhão, os maluquinhos de aldeia terceirizados pelo mito e pelas forças armadas para agir por eles. Por isso, a Polícia Federal levantou dados sobre os militares que atuaram em funções de comando da segurança do Planalto e que poderiam ter conhecimento sobre os fatos do 8 de janeiro previamente e nada fizeram a respeito. Em fevereiro, uma coluna do jornalista Guilherme Amado já tinha mostrado que ministros do Supremo Tribunal Federal consideravam que haviam provas de crimes de militares no dia 8 de janeiro, o que cá entre nós já estava mais evidente que o Palmeiras reverteria a desvantagem contra o Água Santa e que o Vitor Pereira seria demitido do Flamengo. Segundo a coluna do nosso camarada Beloved, existem dois momentos em que os militares poderiam ser responsabilizados nessa história. O primeiro seria quando impediram a Polícia Militar do Distrito Federal de desmontar o acampamento de patriotários que estavam ali há meses cagando no mesmo lugar em que se alimentavam, que era o quê? À frente dos quartéis. Já o segundo momento seria com a omissão da guarda presidencial do Palácio do Planalto, que fez vistas grossas para as ameaças contra o Nine, talvez ainda em negação que o presidente não era mais o mito. Os militares envolvidos nestes episódios merecem punição? Sim. Por mim, mandava todo mundo procurar nióbio na cabeça do cachorro e eles só voltavam daqui 2 anos. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Eu explico. Os ministros do STF enxergam que culpá-los só pelo 8 de janeiro é muito pouco. Acontece que a história recente mostra que a atuação deles foi muito além. Os militares não foram apenas facilitadores de um episódio isolado, não. Eles foram mentores intelectuais de toda a baderna, principalmente o alto comando das Forças Armadas. Foram eles que, com os embates com o Tribunal Superior Eleitoral e os pedidos absurdos de auditoria das urnas, criaram um clima para agitar os extremistas. Foram eles, com a nota de 11 de novembro de 2022, que chancelaram os movimentos golpistas que já ocorriam ao redor do país.
Foram eles que permitiram que milhares de militares ocupassem cargos no poder civil e usassem as patentes em campanhas eleitorais e redes sociais. E isso não é de hoje. Essa ousadia dos milicos chancelam, por exemplo, as ameaças do morto-vivo Vilas Boas e de tantos outros que fazem política nas redes sociais e muitas vezes ameaçam políticos, jornalistas e instituições do Estado. Foi o alto comando que permitiu que comandantes militares de quartéis em todo o país oferecessem apoio logístico e material aos acampamentos de patriotários. Sim, os milicos atuavam como equipe de apoio de quem estava pedindo o retorno do mito entre novembro e janeiro. E se você acha que a troca de comando nas Forças Armadas durante o governo Lula resolveu a situação, infelizmente não é bem por aí. Um dos motivos está no comandante do Exército, o general Thomas Paiva. Ele ajudou o Vilas Boas na redação dos delinquentes tweets que ameaçavam o STF e já integrava o alto comando quando a infame nota do dia 11 foi publicada. Também me pergunto o seguinte: se Tomás Paiva era tão legalista, por qual motivo o acampamento na frente do Comando Militar do Sudeste, que estava sob o seu comando até o início de janeiro, só foi desmontado junto com todos os outros e não antes? E Tomás não está sozinho nisso. Não faltam generais que, embora não estejam no palco, são responsáveis pelo show de horrores dos últimos anos. Se os membros da cúpula militar dos últimos 6 anos não forem punidos, em breve teremos que desatar outra crise com os contumazes sequestradores do país, que, como vocês sabem, são as Forças Armadas. Exagero da minha parte? Nem a pau. De acordo com uma apuração do site Sociedade Militar, militares graduados, que são aqueles com patentes abaixo de capitão, ao se pronunciarem contra o projeto do Ministério da Defesa que busca mandar militares da ativa que disputarem eleições para a reserva, culparam diretamente os generais e o alto comando das forças pela turbulência política dos últimos anos, afirmando que quem tumultuou o cenário foram eles. Seja como for, sem uma punição do alto comando das Forças Armadas, o país nunca irá punir os verdadeiros mandantes do 8 de janeiro. A dona Fátima de Tubarão, a cagona do STF e o destruidor de relógio feio são nada perto da ameaça constante dos milicos. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook, no Twitter. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer as nossas camisetas disponíveis no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que achavam que o problema com os milicos já estava resolvido, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.